Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 2 do Apocalipse. E os capítulos 2 e 3 é como se fossem a história da igreja cristã dividida em 7 volumes. Cada carta a uma daquelas 7 igrejas escolhidas a dedo por João, inspirado por Deus, representa um período da história da igreja cristã. Obviamente que havia muitas outras igrejas naquela época, como por exemplo a igreja de Colossos, de Tessalônica, de Filipos, e no entanto ele usa 7 específicas, porque essas igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor continham características que bem representam, simbolicamente, profeticamente, os períodos futuros da igreja cristã. O verso 1, vemos Jesus andando entre os candelabros, ou seja, entre as igrejas, e com isso ele cumpre Mateus 28, verso 20. Éfeso, a primeira igreja, corresponde à igreja cristã do primeiro século. Verso 2, para pôr à prova os que se dizem apóstolos, precisamos conhecer bem a palavra de Deus. O elogio que se faz aqui à igreja de Éfeso, esse período primeiro da igreja cristã, é que eles não aceitavam as heresias, eles colocavam à prova os falsos apóstolos e levavam a sério as doutrinas, as verdades que a igreja ensinava. Mas há uma reprovação também à igreja de Éfeso. Aqui é dito no verso 4 que ela abandonou o primeiro amor. Na verdade, todo cristão corre esse risco. Quando nos convertemos, nós sentimos aquele entusiasmo pelas coisas de Deus, aquela empolgação em pregar o Evangelho, mas se nós descuidarmos, podemos com o tempo perder esse amor, essa primeira paixão. Como fazer para não perder? O que fazer para não perder esse primeiro amor? Manter nossa comunhão com Cristo viva, estudar a Bíblia todos os dias, orar sempre, envolvimento com as coisas de Deus, testemunho, tudo isso mantém o nosso amor, a nossa paixão pelas coisas de Deus. Para não ser abandonado, o amor deve ser alimentado, portanto. Verso 5, para todas as igrejas Deus diz, arrependa-se, para nós também, porque Ele nos ama e Ele sabe que o arrependimento é a solução para o pecado e traz a paz. Verso 6, nicolaítas são os gnósticos, a igreja não tolerava heresias, perceba. O gnosticismo estava tomando conta ali daquela região e aqui é dito que a igreja cristã primitiva não aceitava essas ideias que, na verdade, eram contrárias à palavra de Deus. Verso 7 diz, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Louvado seja Deus por essa promessa. Para cada igreja, para cada período, há uma promessa também linda da parte de Cristo. Nos versos 7, 11, 17 e 26, nós vemos então um elemento comum a todas as igrejas. É imperativo vencer. E só podemos vencer pelo poder de Cristo. Verso 9, uma igreja sofredora, perseguida e fiel, para a qual só há elogio. Uma igreja pobre, mas rica em fidelidade. Deus conhece o coração de cada um. É inútil brincar de cristão. Verso 10, perseguição de 10 dias, ou seja, foram as terríveis perseguições romanas de 10 anos, porque cada dia, em profecia, equivale a um ano, e foram de 303 a 313 depois de Cristo. Muitos cristãos foram mortos e perseguidos cruelmente. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É o verso 10. Fiéis mesmo diante do martírio. E os cristãos foram assim. Verso 11. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa é essa, né? A pessoa até pode morrer aqui, a morte corriqueira, a morte, digamos, comum, mas a promessa de que a segunda morte, essa não. O santo, aquele que foi perdoado e salvo por Cristo, esse não passará pela morte eterna, a segunda morte. Verso 12. Pérgamo, que significa exaltação, ficava em uma colina. Era a cidade dos pergaminhos, que compreende aí os séculos 4, 5 e 6 da era cristã. A espada afiada, ou seja, pergaminhos ou a Bíblia, é a solução para a apostasia. A Bíblia é a solução para a apostasia. Mas há uma reprovação também para Pérgamo. Ela tolerava os que se apegavam aos ensinos de Balaão, ou seja, se apegavam às heresias. Então, aos poucos, a igreja vai cedendo às heresias, às ideias erradas com respeito à crença cristã, à palavra de Deus. E o verso 15 diz que eles também toleravam os nicolaítas, ou seja, os gnósticos e suas heresias.
Aquilo que a igreja de Éfeso impediu, a igreja de Pérgamo começou a permitir. O verso 17 menciona o maná, ou seja, o pão escondido, que significa o conhecimento esquecido. A oposição à gnose. 17 ainda, um novo nome, um novo caráter. Eis que tudo se faz novo. É o que Deus promete, dar-nos um novo nome, uma nova vida. No verso 18 vemos a igreja de Tiatira, os séculos 6 a 15, ou seja, Tiatira compreende justamente a Idade Média. Uma igreja rica em boas obras, porém faltosa em fidelidade à palavra de Deus. Na verdade, era um período em que a igreja dava muito valor às obras, em detrimento da justificação pela fé, da salvação pela fé. E aqui era necessário realmente que houvesse uma reforma, porque as coisas começaram a ficar muito complicadas. Aqui é dito que a igreja medieval de Tiatira tolerava Jezabel. Obviamente que Jezabel já havia morrido fazia muito tempo, mas aqui ela é usada como símbolo de apostasia geral, de infidelidade. A igreja havia se corrompido. O culto a Baal, que tem início com Balaão, é levado ao extremo por Jezabel. Baal era o Senhor ou Deus Sol. E isso nos dá um indicativo também do que vem no futuro, né? Verso 20 ainda, uma mulher pervertida é símbolo de uma igreja corrompida, paganizada. 21, a igreja deve ser fiel ao seu marido, não dada à infidelidade, ou seja, não deve flertar com outros senhores ou com outras doutrinas. Deus espera que seu povo se arrependa de toda a imoralidade. 23 diz assim: sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. 24. Havia crentes fiéis, mesmo em Tiatira, pessoas que não se renderam às suas heresias. E é com essas pessoas que Deus vai trabalhar para depois promover uma reforma entre a igreja. Pessoas talvez como Lutero, pessoas como Calvino e outros mais que mantiveram sua fidelidade à palavra de Deus. Deus espera que sejamos fiéis também, fiéis em um mundo infiel. 25. Apegue-se ao que você tem, sua experiência com Jesus, até que ele venha. E o 26 diz: àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. 29, terminando o capítulo, diz que temos que ouvir o Espírito de Deus. Seja sensível à voz de Deus, ore, leia sua Bíblia, mantenha um canal de comunicação aberto com o céu, para que você também possa ouvir a voz do Espírito Santo, orientando, guiando a sua vida. Também lhe darei a estrela da manhã. É a promessa final aqui aos que estavam na igreja de Tiatira. A estrela da manhã. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na presença de Cristo, nosso Senhor, aquele que cuida da igreja e também da nossa vida.